A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quem segue a Cristo aprende novos valores. Eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração sobre o tema da aula de hoje. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário, teu likezinho também, coloca aí de onde você está assistindo a gente, o nome da tua cidade. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso no canal, fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. O link está aqui na descrição desse vídeo para você conhecer as nossas classes. De repente você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo em preparar as tuas aulas. Olha, eu tenho um recurso sensacional para poder te abençoar. É o Facilita EBD, onde você tem a oportunidade de encontrar o esboço da aula que eu preparo. De repente você quer o nosso esboço que tem versículos a mais, alguns argumentos diferentes que podem te ajudar a dinamizar as tuas aulas, e você pode ter acesso a isso. Também você pode ter acesso ao PowerPoint para ministrar as tuas aulas e as tuas aulas se tornarem uma bênção na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, o nosso workshop de pregação, que vai te ajudar muito a compreender a dinâmica da pregação. Nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom também. E o nosso curso de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer em Jesus. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um link abaixo. Fique à vontade, que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar o seguinte assunto: quem segue a Cristo aprende novos valores. Para a gente iniciar bem a nossa aula, precisamos iniciar pelas bases bíblicas que a lição traz para a gente. A primeira dela é o texto principal, que se localiza hoje em Mateus capítulo 20, versículo 26. Apresenta também o resumo da lição, importante você fazer isso em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em Mateus capítulo 20, versículos 20 ao 24. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A proposta da lição de hoje traz para nós um ensinamento de novos valores que aprendemos a partir do momento em que caminhamos como Jesus no seu discipulado. Para John MacArthur, Jesus no Novo Testamento traz um grande valor, o valor da oração, da vida piedosa, da busca pela presença de Deus e servir a Deus nessa prática diária de oração. Outro detalhe que nós aprendemos a partir da Bíblia é que a oração ela é um diálogo com Deus. A oração é a verdadeira conversa. Na oração nós aprendemos a falar com Deus e Deus também fala conosco através da oração. Através da oração nós encontramos exatamente essa revelação de Deus, que Deus se aproxima de nós e com Ele nós conversamos. A partir dessa ótica também entendemos que através da oração aprendemos a ter uma vida piedosa. Quando nós lemos João capítulo 15, versículo 8, nós aprendemos que o verdadeiro fruto do cristão é o fruto gerado em oração. E é necessário que esse cristão, que esse discípulo de Jesus, esteja ligado em Cristo, esteja ligado nessa posição pastoral do Senhor. A verdade é que a Bíblia apresenta para a gente que Jesus, ele é o bom pastor. Jesus ele ensinou os seus discípulos em sua liderança sobre a importância de ter uma vida santificada em oração. E nós que somos discípulos de Jesus também precisamos aprender sobre isso e passar isso adiante. Os discípulos eles devem proclamar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo, mas ao mesmo tempo também precisam ensinar o valor da oração. Então na aula de hoje nós vamos aprender a respeito desse valor.
Antes de pregar a mensagem do reino, nós precisamos ter um contato com o reino. Antes de falar do poder de Deus, nós precisamos experimentar o poder de Deus. Jesus, ele dá o grande exemplo. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele destaca, depois de ter sido transformado em um discípulo de Jesus, que era importante que aqueles que fossem aprender com ele também fossem seus imitadores, como ele era de Cristo. A importância dessa compreensão traz para nós um grande valor. Na compreensão pentecostal, nós que somos pentecostal, a devoção e a vida de oração, ela está sempre sendo ensinada. Traz para nós o zelo de viver o fervor espiritual, esse fervor espiritual em nosso coração, esse apego à oração. O crente pentecostal, ele se apega à oração, especialmente aquele que se torna discípulo de Jesus. E nós lemos isso a partir da leitura de Mateus capítulo 26, versículo 41. O crente pentecostal também se apega à palavra de Deus, ao amor pela palavra. Salmos 119, versículo 97 dá base para isso. E o cristão também, que serve a Cristo na linha pentecostal, também se apega à oração. Isso aqui são valores de uma vida devocional, a leitura bíblica, o jejum, a oração, uma vida consagrada a Deus como um verdadeiro discípulo. A partir da leitura bíblica também compreendemos que a Bíblia traz para a gente diversos ensinamentos sobre a necessidade de ter uma vida em santificação e ao mesmo tempo em humildade. Como é importante nós aprendermos sobre isso. São práticas da nossa vida cristã. Trazem para a gente as verdades dessa vida devocional. A ideia bíblica sobre a devoção é amarmos sim a presença de Deus, é nos envolver nessa presença, mergulhar na presença, é estar debaixo da presença de Deus, envolvido nessa presença em oração. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito da oração, da busca, da direção de Deus, em seu texto Paixão e Piedade, ele destaca para nós sobre a importância de uma vida devocional. Quando olhamos para a vida prática devocional de oração, para a vida prática devocional do jejum, da leitura da palavra, nós aprendemos que não há barreiras para vencermos debaixo da autoridade de Deus. E essas barreiras são conquistadas pela fé. No pentecostalismo, nós vemos então essas barreiras sendo vencidas. Irmãos e irmãs que se dedicam à oração. Gente da gente que mergulha então na presença de Deus, amando a Jesus e são pessoas usadas por Deus por causa da vida devocional. Então hoje nós vamos parar para pensar sobre a nossa vida devocional como discípulos de Jesus. E você que está chegando por aqui, se eu já estou te ajudando, coloca aí no comentário o nome da tua cidade, quero te conhecer em Cristo, que Deus abençoe e participe com a gente. O primeiro ponto da ministração de hoje trata então sobre o seguinte argumento: cuidado com a falsa piedade. Vamos compreender a respeito da falsa piedade também. Para você iniciar bem, antes de entrar no primeiro subtópico, é sempre importante apresentar um versículo. E o versículo que eu separei para que você possa ler junto com os teus alunos está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Lê esse texto com os teus alunos. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Vamos compreender a proposta dos autores da lição. Conforme o pastor Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma Bueno, nós compreendemos o seguinte a respeito da piedade cristã: que não basta apenas orar, mas é necessário conversar com Deus. A conversa é diálogo, é estar perto de Deus, é conhecer a Deus em intimidade. É necessário também orar de forma sincera. Tem muita gente que ora de forma automática. Liga o piloto automático e se direciona à oração. A oração é um verdadeiro diálogo com Deus. É importante viver uma vida piedosa diante do Deus vivo. À luz da palavra, nós encontramos a palavra piedade e piedoso dentro da Escritura, especialmente no Novo Testamento, por 40 vezes. Então, no Novo Testamento, nós entendemos sobre a necessidade de ter uma vida piedosa. Essa palavra piedade vem do latim, que traz essa ideia de viver uma vida religiosa, de viver uma vida consagrada, em outras palavras, devoção.
E nesse sentido de devoção é o que eu quero explicar para você. Nós somos chamados para ter uma devoção a Deus, uma vida devocional nesse discipulado. Nesse entendimento, na linguagem popular, nós compreendemos que essa devoção, no sentido popular, está atrelada a uma vida religiosa. Mas no sentido bíblico, a devoção está atrelada no discipulado de Jesus. E essa é a proposta da lição de hoje também. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, também encontramos esse sentido de piedade e piedoso em ter uma vida devocional, mas também compreendemos que essa piedade e viver de forma piedosa ao Senhor está entrelaçada a uma vida santa, consagrada para Deus. E está aqui o primeiro valor que nós vamos aprender a partir da perspectiva do reino. Nós precisamos ter uma vida devocional santa para com Deus. Isso traz o sentido da palavra nesse entendimento das Escrituras. Vejamos alguns exemplos bíblicos sobre a vida piedosa que estaremos citando para vocês. O primeiro exemplo que eu posso destacar para você está então em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Onde Paulo utiliza a palavra teobeseia, destacando exatamente sobre a piedade de mulheres de Deus que serviam ao Senhor. Essa palavra teobeseia traz então o sentido de ter uma vida que teme a Deus, que serve a Deus. A segunda passagem bíblica que você vai encontrar está então em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, onde Paulo alerta Timóteo sobre aqueles que querem seguir a Cristo de forma piedosa, servindo ao Senhor piedosamente, sofrerão então perseguição. Paulo então traz o sentido de ser perseguidos por causa dessa compaixão, dessa vida santa para com Deus. Outra passagem bíblica que eu posso citar para você está então em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde Paulo destaca sobre grande é esse ministério da piedade. Em algumas versões, grande é o mistério da piedade, onde se destaca muito bem esse valor de servir a Deus e servir também a comunidade da fé. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos o termo piedade nos alertando a amar a Deus. Então, no sentido bíblico, piedade é temer a Deus, amar a Deus, viver em santificação. Esses aqui são os primeiros aspectos que você pode tomar como nota para poder aplicar em sala de aula junto com os teus alunos. Já avançando, vamos então para o segundo subtópico que destaca então sobre o seguinte argumento. Sim, existem orações e pedidos inadequados. Vamos compreender a proposta dos autores da lição. O Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno destacam para a gente. No livro de apoio da lição da CPAD, é importante você ter esse material em mãos. Eles destacam que não basta apenas você orar, mas é importante você ter a motivação certa para poder estar diante de Deus, colocando a sua vida em devoção e oração. Observe, o Senhor é santo, é poderoso, e nessa devoção também nos colocamos diante do Deus vivo. Conforme Bill Hybels, em seu texto Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele destaca sobre a vida devocional. E ele destaca também sobre a necessidade que nós temos de ter uma vida devocional para servir a Deus em oração. O cristão pentecostal que serve a Deus, ele também serve a Deus pela palavra, mas ao mesmo tempo serve a Deus também em oração. Ele busca a Deus em oração. Conforme a Escritura, com base no Salmo 119, nós encontramos todo o Salmo 119 sendo um texto composto, escrito, para louvar a palavra de Deus, para ter também uma vida devocional. Se você ler o Salmo 119, se você não fez isso, faça. Você vai perceber que ali há uma exaltação da palavra de Deus e também uma vida piedosa e devocional em servir a Deus através da palavra. Como é importante nós termos também uma vida de oração e uma vida devocional pela palavra de Deus. Você tem tirado um tempo para orar, para buscar a Deus, para ter uma vida devocional, se envolvendo com as coisas do Senhor? Levante essa questão também em sala de aula e deixa Deus te usar.
na escola bíblica dominical da sua igreja. Nós aprendemos a partir da Bíblia, nessa compreensão pentecostal, que ter uma vida devocional é necessária. O jejum para nós é fome de Deus, é sede de estar na presença de Deus. Aprendemos a jejuar e a ter uma vida devocional de oração para buscar as bênçãos de Deus e, ao mesmo tempo, para buscar uma intimidade profunda com o Senhor. A vida de oração é bíblica, a vida devocional é bíblica, a consagração e o jejum também é bíblico e deve ser uma prioridade na vida do crente, do novo convertido, do discípulo de Jesus, na vida do teu aluno também e na sua como professor da escola bíblica dominical. É importante nós entendermos que não podemos utilizar esse termo, eu devo pagar o preço para receber as bênçãos. Essa compreensão não é uma compreensão bíblica, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por Cristo, pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Mas nós entendemos que esse preço já foi pago e agora, diante do Senhor, nós devemos ter um exercício de oração, termos uma vida devocional, uma vida consagrada a Deus, mesmo compreendendo que o preço foi pago, porque agora nós colocamos a nossa vida em adoração ao Senhor. Com base em Efésios capítulo 5, versículo 15, está escrito que louco é aquele que desqualifica a vida devocional, que desqualifica a presença de Deus, uma vida de consagração. Mas Paulo, no mesmo texto, nos orienta a remir o tempo, a aproveitar cada oportunidade e, ao mesmo tempo, colocar a nossa vida em adoração ao Senhor e buscar a Deus através do Espírito Santo. E é a partir dessa compreensão também que nós precisamos ser cheios do Espírito e em gratidão obedecermos à vontade de Deus. Que Deus fale com você, que você seja uma bênção na escola bíblica. Se eu já estou te ajudando, se inscreve no canal, deixa o likezinho também. Vamos agora para o terceiro subtópico que trata então sobre o seguinte assunto. Não existem favoritismos no reino de Deus. Conforme a proposta dos autores da lição, Tiago Brasil, Marcelo e Atelma Bueno, no reino de Deus não há favoritismo, não há marketing pessoal. No reino de Deus, Deus não escolhe, por exemplo, filhos favoritos, mas no reino de Deus, nós recebemos a generosidade de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, em sermos apresentados diante de Deus como seus filhos por adoção através de Cristo. A partir da nossa compreensão bíblica também, utilizando então a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós entendemos que a oração ela é um ato pelo qual nós nos dirigimos a Deus, colocamos a nossa vida diante do Senhor para ajudar a nossa vida a se aproximar de Deus. A oração ela também está envolvida como a alma do cristianismo. A oração ela traz para nós essa dependência de estarmos em Deus. O próprio Cristo nos incentivou sobre o hábito de orar, e isso está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 21, capítulo 6, versículo 12. À luz das Escrituras, a oração ela deve ser particular e ao mesmo tempo deve ser contínua. Essa oração é uma oração fervorosa. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E na leitura bíblica, nós aprendemos que a oração nos ajuda a estarmos prudentes. E você tem base, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Salmo 119, versículo 100, aonde você encontra a oração e a palavra ligadas juntos. Todo crente pentecostal precisa se envolver em oração, na prática do jejum, na prática da palavra. Conforme Charles Finney, ele destaca que chegou o tempo de dizer que muitas igrejas se reúnem, mas se reúnem e não oram. É importante nós lembrarmos isso aqui. Muitas pessoas se reúnem como igreja, mas se esquecem da prática devocional da oração. É por isso que nós precisamos levantar essa bandeira. A bandeira de entendermos sobre a necessidade de estarmos em Deus em oração. Porque se não orarmos, vamos ser uma igreja morta, vazia, sem espiritualidade sadia. A vida devocional, então, nos fortalece em oração. E que a vida devocional também fortaleça você, o teu aluno, na escola bíblica dominical.
O crente que não ora, ele está morto. O crente que não ora está morto espiritualmente. E há uma necessidade de termos uma vida devocional, uma vida de piedade, uma vida de oração. Muitos pregadores falam tão bonito, trazem tantos argumentos bem colocados e inteligentes, sendo organizados na sua prédica, mas falta o poder da oração. Falta a unção de Deus, falta a graça de Deus. E eu acho lindo que às vezes aquele irmão, aquela irmã, que não tem muito conhecimento teológico, teórico, mas quando se dirige ao povo de Deus para entregar uma mensagem de Deus, o poder da oração se manifesta, a graça de Deus através da unção se manifesta, porque a oração ajuda essas pessoas a crescerem, que a oração também te ajude a crescer. O crente que ora, ele tem um contato então com Deus Altíssimo, e aqui é um detalhe, não há favoritismo, mas há contato com Deus. Tem gente que não está ligada em Deus, mas tem gente que está ligada no Senhor. E a Bíblia nos alerta tanto sobre a necessidade de orarmos, sobre a necessidade de buscarmos a Deus. A teologia sem a prática da oração é vazia, mas a teologia com a prática da oração vira um instrumento na mão de Deus. Na palavra de Deus, nós aprendemos então a amar a Deus por intermédio da oração. Daí a necessidade de você amar o Senhor através da oração. Se nós desejamos ver as manifestações de Deus, vamos buscar a Deus em oração. O próprio Jesus nos incentivou sobre o hábito de orar. Lucas 3:21, 1 Tessalonicenses 5:17, o Paulão nos alertava sobre estarmos em oração em qualquer momento. Daí a necessidade de estudarmos a palavra de Deus, de buscarmos ao Senhor. E o pentecostalismo brasileiro, especialmente propagado pelas Assembleias de Deus no Brasil, incentiva sobre a necessidade de ter uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida que honre ao Senhor, em importância bíblica, em importância de orientação de amar a Deus. Daí a necessidade de estarmos diante do Senhor. Isso nos ajuda a ter uma vida rica, cheia da graça, cheia da unção de Deus para edificar vidas. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: buscando uma espiritualidade sadia. Vamos compreender o que é isso. O que é buscar uma espiritualidade sadia? Para a gente iniciar bem esse segundo ponto, antes de entrarmos então no primeiro subtópico, eu quero compartilhar um versículo com você. E o versículo que eu quero compartilhar contigo se localiza então em Salmos capítulo 4, versículo 3. Lê esse texto com os teus alunos. E já avançando, o primeiro subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: nunca queira assumir o papel de Deus na sua história, tomando então as tuas decisões. Para os autores da lição, o céu é um lugar de justiça e paz, e nunca poderá ser corrompido pelos valores humanos. Mas o céu, ele apresenta exatamente a vontade de Deus, a graça de Deus. No céu não há espaço para o favoritismo humano, mas no céu há espaço para aquele que tem um coração quebrantado e humilde diante de Deus. Existem algumas palavras gregas que destacam o sentido daquele que é nécio, daquele que perdeu a visão e o foco de buscar a Deus em oração. Uma das palavras que eu quero destacar para você está lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, que é a palavra nécio, que vem do termo asófos, que traz essa ideia de nércio, daquele que é insensato, daquele que age conforme o seu pensamento. E o mundo é guiado assim. Mas aquele que é dependente de Deus, aquele que necessita da graça de Deus, como você, como eu, depende sim da presença de Deus, da graça do Senhor, e prioriza na sua vida uma vida devocional para estar diante do Deus vivo. Nós devemos priorizar na nossa caminhada cristã a vida devocional. Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5, do versículo 15 a seguir, sobre a necessidade que nós temos de estarmos diante do Senhor, porque não há vantagens em seguir os princípios desse mundo. Há vantagem em estar diante de Deus,
Paulo fala sobre a necessidade de ter uma vida consagrada a Deus, ao invés de sermos uma pessoa insensata, que não aproveita o tempo. Efésios 5,17. E ele nos orienta na íntegra a termos uma vida sábia, que busca a Deus, e uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18. É por isso que você precisa buscar dessa graça e também incentivar os teus alunos a ter uma vida de oração e que Deus edifique você também através dessa palavra. Se eu já estou te ajudando, é muito importante você deixar o teu likezinho aí. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: sintomas de uma fé decadente. Para analisarmos os sintomas de uma fé decadente, vamos pegar o exemplo então de alguns discípulos de Jesus. O pastor Tiago Brasil, Marcelo e Thelma Bueno citam que os filhos de Zebedeu demonstraram uma fé decadente quando se aproximaram de Jesus e querendo exatamente os melhores lugares. Existem diversas passagens no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, que citam esse episódio. Uma dessas passagens cita que até mesmo a mãe dos dois foi até Jesus pedir o melhor lugar para os seus filhos, João e Tiago. E a partir dessa perspectiva, nós vamos tomar como base o texto de Mateus capítulo 20, versículos 20 e 21, onde Jesus enfatizou que o maior no reino de Deus é aquele que se coloca em humildade. A fita métrica que Jesus utilizou na espiritualidade dos dois era a humildade. E a humildade, então, nos ajuda agora a sermos semelhantes a Cristo. Uma fé decadente, ela é demonstrada a partir do momento em que você quer ser o maior. Você percebe isso na prática dos discípulos, se coloca superior aos seus semelhantes. Mas Jesus, ele nos ensina agora a confiar em Deus, a colocar a nossa vida na dependência de Deus. E sabe o que Jesus faz? Jesus, no meio deles, pega então uma criança e diz: olha, aquele que se comportar como uma dessas crianças, sem desejo de ser maior ou melhor do que alguém, esse sim tem lugar no reino de Deus. Que lição maravilhosa. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito desse texto, ele destaca que o Tiago e o João tinham ouvido a respeito do evangelho, da graça de Deus, mas não levaram o ensino de Jesus muito a sério. Jesus estava ensinando aos dois sobre a importância de ter uma vida devocional. O evangelista Mateus, registrando sobre essa passagem, ele destaca que a mãe dos dois, Maria Salomé, foi então até Jesus e solicitou a audiência com Jesus para poder separar o melhor lugar para os seus filhos. Aqui há então um perigo, o perigo do egoísmo no nosso coração. E o perigo do egoísmo nos afasta da luz do Espírito Santo, da graça de Deus, da humildade, para os holofortes dessa terra. E esses holofortes nos cegam e nos deixam distante de Deus. O próprio Jesus apresentou o caminho a ser seguido, o caminho de renúncia. E renúncia a essa vida para abraçar então a cruz. Essa cruz que é estabelecida para ele, para nós como discípulos. O pedido, então, traz essa perspectiva de falsa compreensão do evangelho, de entendimento equivocado sobre o reino de Deus. E aí Jesus começa a destacar sobre a necessidade de buscarmos, sim, o reino de Deus ao invés dessas coisas pessoais, dessas posições que nós tanto desejamos aqui. O próprio Jesus nos ensina claramente sobre o valor da humildade. O Warren Wiersbe nos ensina, então, que hoje na igreja é triste ver diversas pessoas querendo os lugares melhores, querendo se tornar, então, celebridades, quando Jesus nos ensina sobre a necessidade de sermos humildes. E a partir da leitura de Mateus, capítulo 20, versículo 25, ele nos ensina a pegar a bacia, em sermos escravos e a servir os outros como superiores. Esse ensinamento da humildade nos ensina, então, a ter uma vida piedosa. Observe, nós estamos aprendendo sobre os valores, já aprendemos sobre a vida piedosa e agora estamos aprendendo sobre a riqueza da humildade que tem lugar no reino de Deus. O terceiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto: os perigos da lógica desse mundo.
Segundo os autores da lição, nós precisamos tomar muito cuidado com a lógica desse mundo. A lógica desse mundo que quer distorcer a visão do reino de Deus. O reino de Deus, ele é puro, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é santo e nos ajuda agora a caminharmos em humildade. A partir da perspectiva, então, do pastor Hernandes Dias Lopes, nós compreendemos que tanto Tiago como João passam a aprender agora a ter uma vida de intimidade com Jesus. Jesus passa a puxá-los para um grupo mais íntimo da sua presença. Que grupo é esse? Esse grupo de oração. Nós percebemos nas Escrituras que 3 caminhavam mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Jesus chama eles para perto, para o verdadeiro discipulado, para demonstrar agora a verdadeira compreensão do reino de Deus, a compreensão da intimidade. Que no reino não há privilégios, mas no reino há liberdade de adoração. No reino nós encontramos então os valores da humildade de uma vida piedosa. O Warren Wiersbe destaca que o mundo nos ensina sobre algumas questões. A primeira é a ignorância. Mateus capítulo 20, versículo 22. A ignorância de não entender o reino. O mundo também nos ensina a termos uma visão mundana daqui. Mateus capítulo 20, versículo 21. O mundo nos ensina também a sermos guiados pelo orgulho. Mateus capítulo 20, versículo 21. E quando nós somos guiados pela ótica do mundo, há divisão. Jesus ele nos ensina agora a vivermos em humildade, em vida devocional, em consagração para Deus, para obtermos então essa vida piedosa, servindo ao Senhor de todo o coração. A partir dessa visão, nós compreendemos muito bem o perigo de nos afastar de Deus, de termos essa compreensão mundana dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Dentro do reino, há espaço para aqueles que querem ser servos, discípulos de Jesus. Há espaço para você que quer caminhar com Cristo. Para fechar a aula, terceiro e último ponto trata então sobre o seguinte assunto: pensando segundo o padrão do reino. Aqui nós temos um versículo, antes de entrarmos no primeiro subtópico, Mateus capítulo 19, versículo 14. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento em sala de aula: a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Para o Thiago Brasil, Marcelo e Atelma Bueno, os autores do livro de apoio da lição, eles destacam que a lógica desse mundo ela é distorcida, mas a lógica do reino de Deus tem a filosofia do alto. A lógica daqui segue a filosofia daqui, mas a lógica de Deus vem da parte de Deus e nos orienta a termos uma vida no padrão da vontade do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes também destaca sobre a falta do entendimento dos discípulos, especialmente de Tiago e João, em fazer esse pedido a Jesus de quererem os lugares altos. Mas Jesus cura o coração deles, trazendo-os para perto, para o verdadeiro discipulado, levantando também uma questão. Mateus capítulo 20, versículo 22. O próprio Cristo perguntou se eles suportariam beber o mesmo cálice que ele. Quando Cristo se refere a isso, ele está descrevendo sobre o cálice da cruz, sobre levar sobre si esse projeto da salvação. Eles não suportariam, mas sem perder tempo, ambos os dois abrem a sua boca sem sabedoria e dizem: não, nós suportamos. Eles não entendiam o projeto da salvação até o momento. Mas depois, Cristo começa a dizer que esse discipulado é um discipulado da cruz, que nos ajuda agora a caminhar no caminho da glória de Deus. E o caminho da glória de Deus não segue a lógica desse mundo. O que os dois estavam pensando? Eles estavam pensando que Cristo estabeleceria o reino de Davi em Jerusalém, no seu tempo, e esse reino seria estabelecido e haveria então a queda de Roma. E é por causa disso que eles colocam esse desejo no seu coração. Seguem na visão daqui. Às vezes o nosso pensamento nos mostra as coisas daqui e pensamos que já alcançamos os padrões altos de Deus. Mas não é bem assim. Jesus nos ensina que aquele que se submete à vontade de Deus, ele se submete à vontade de Deus para viver a glória de Deus. E nós somos chamados para viver essa glória de Deus.
Cristo estava pronto para a humilhação, os discípulos ainda não. Mas Cristo agora começa a dizer a respeito do cálice amargo que ele enfrentaria. O cálice da justiça de Deus para nos resgatar do nosso pecado, para nos libertar do sofrimento. E ele nos liberta na cruz do Calvário. E a partir da sua ressurreição, os discípulos agora entendem sobre a ótica do reino de Deus e a lógica de Jesus. Essa lógica que vai na contramão desse mundo. Nós somos chamados para viver na contramão desse mundo. Enquanto o mundo valoriza as coisas daqui, nós valorizamos as coisas do alto, da eternidade, que foram preparadas para você, desde a criação de todas as coisas, como o plano de Deus. E isso tem base em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus já planejou a salvação antes de tudo. O segundo subtópico, então, traz para a gente a seguinte perspectiva: servos do reino de Deus. Você foi chamado para ser servo, serva do reino de Deus. O pastor Tiago Brasil, Marcelo e Atelma Bueno destacam que Jesus valoriza a importância de sermos servos, de servir os pequenininhos de Deus, de amarmos as ovelhas de Deus. Nós somos chamados para os valores do reino. E esses valores do reino nos ajudam agora a ter uma nova compreensão, uma cosmovisão cristã, vivendo esse reino na compreensão invertida que Jesus nos traz. Como é a compreensão de Jesus? A compreensão de Jesus, ao invés de apontar para cima, subir o degrau diariamente na escada da vida, ela nos ensina a partir do ensinamento de João Batista. Ao invés de subir, a gente desce no reino. A gente desce o degrau, servindo o povo de Deus, servindo a igreja de Deus, servindo a igreja de Cristo. É nessa visão. No reino há espaço para aquele que é humilde. No reino há espaço para aquele que é piedoso. No reino há espaço para aquele que tem um coração quebrantado, um coração fervoroso. No reino não há espaço para altas posições, mas há espaço para aqueles que colocaram seu coração em serviço, em amor e gratidão a Deus. Que o seu coração também seja assim. Para fechar, último subtópico destaca então sobre o seguinte assunto: Jesus, o modelo inquestionável a ser seguido. Os autores da lição finalizam então a aula de hoje descrevendo sobre a necessidade de termos uma vida a serviço do reino de Deus. Quer dizer que você também precisa ter uma vida a serviço do reino de Deus. Jesus nos ensina com o princípio de trazer uma criança para a conversa dos discípulos, especialmente para que Tiago e João pudessem observar aquilo. Ele traz para perto as crianças e destaca que as crianças trazem valores especiais do reino de Deus. Não há um coração arrogante. Não há um coração que busca os lugares altos. Mas há um coração que deseja estar perto de Jesus. O nosso papel é especialmente esse: estarmos perto de Jesus. Por que Jesus traz as crianças para perto? Na sua época, as crianças eram esquecidas, não eram valorizadas, eram vistas apenas como objetos. A criança só tinha valor a partir dos 12 anos de idade. Mas a partir das Escrituras, Jesus pega os pequenininhos e traz para perto e demonstra que aqueles que são esquecidos, aqueles que na ótica desse mundo não têm valor no reino. O reino de Deus demonstra para a gente essa grandeza diante do Senhor. No reino de Deus não há espaço para aquele que quer buscar as altas posições, as coroas, mas no reino de Deus há espaço para aqueles que querem servir. Esses sim recebem as coroas. A coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da salvação, por causa da graça de Deus. E é nesse reconhecimento que nós precisamos caminhar. Jesus é o paradigma para esse mundo. Ele nos orienta a servir a Deus no reino. E eu espero ter contribuído com você na aula de hoje, através dessa ministração, para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi relevante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, deixa aí teu comentário também. Olha, por favor, coloca o nome da tua cidade, manda esse vídeo para mais alguém, posta na tua rede social. Se você estiver interessado no meu material, está disponível no link na descrição para quem se torna assinante, tá? Que Deus abençoe você em Cristo Jesus.
E se você está afastado da igreja, volte para Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso aqui no canal também, deixando no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida, para que Deus possa te abençoar de uma maneira sobrenatural para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto é o texto dos autores da lição, o Thiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno. Vale a pena você ter esse material na mão. O texto de apoio da lição está disponível na editora CPAD. Gente, entra no site, faça o pedido do seu. Vale a pena você ter esse recurso, tá? Até mesmo para você ter na sua biblioteca. Quero indicar para você a formação espiritual da editora Mundo Cristão. Esse material muito legal, te traz uma orientação muito boa para crescer em Jesus. Também quero indicar para você o John Stott, o discípulo radical da editora Ultimato. Muito bom esse material. E também de pastor a pastor, do Hernandes Dias Lopes, traz uma compreensão muito legal sobre a vida piedosa servindo ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quem segue a Cristo purifica o coração. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.